Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. E sabe o que Abraão fez? Ele obedeceu a voz e o chamado de Deus. É por isso que ele conseguiu alcançar os propósitos e a promessa de Deus na vida dele. Sabe que Deus fala assim com muitas pessoas, comigo, com você e para todos aqueles que ouvem a voz de Deus e creem no propósito e vão. Porque muitas vezes Deus nos pede mesmo coisas difíceis para ver aonde está a nossa fé, para ver até onde nós somos capazes de ir pelo nome dele, até onde nós somos capazes de nos esforçar para colocar a mão no propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Porque os propósitos de Deus são grandiosos. Deus, ele usa homens e mulheres para que as coisas que ele projetou para a Terra, para o planeta, se conclua. E quando ele faz um chamado desse tamanho, dessa magnitude, é para dar para a pessoa também uma grande bênção. Por isso ele fala: sê tu uma bênção. A promessa na vida de Abraão era que ele seria pai de multidões, pai de uma grande nação. Tanto é que ele foi pai de Ismael e de Isaque, aqueles que deram origem a todos os povos da terra. Olha que promessa grande que Deus fez na vida dele. Porque Abraão já era um homem, se nós formos olhar para os parâmetros de fora, nós vamos pensar que ele era um homem muito bem sucedido. Um homem que já tinha riquezas. Ele morava no país chamado Ur, que naquela época era a cidade mais tecnológica, mais rica de toda a terra. Mas acontece que o Abraão ainda não tinha uma história dele, uma história que Deus fundava nele, porque ele estava ali vivendo da herança do pai dele. Ele estava ali vivendo sobre fundamentos que outras pessoas fizeram. E eu tenho certeza que Abraão já tinha dentro dele esse sonho imprimido por Deus. Porque Deus, ele não chega do nada na vida de uma pessoa e faz uma proposta dessa, dá um mandamento desse, se a pessoa não tiver aquilo dentro dela. E quando Abraão ouve essa voz, ele começa a obedecer. Ele pega Sarai, a mulher dele, o sobrinho dele, Ló, que não era para ele ter levado, mas ele levou. E ele vai embora. Ele vai embora simplesmente naquela palavra que ele ouviu Deus falando com ele. Por isso Abraão é o pai da fé, porque em tudo ele tinha fé. Ele pensou: é nessa palavra, nesse propósito que eu vou. Primeiro, que algo sobrenatural aconteceu na vida dele. Deus falou com ele. E segundo, que ele pensou: eu vou conquistar esse sonho que está dentro de mim. Quantas vezes Deus nos chama, mas nós não seguimos, não ouvimos, colocamos empecilhos, às vezes falando: ai, não é Deus que está falando, não, ai, coisa da minha cabeça, deixa para lá. Mas aquele propósito de Deus, aquele sonho que você tem no seu coração está aí martelando, martelando, martelando. Mas Ele está falando para você: faz o que eu estou te mandando, porque é eu que sei, eu que sou o dono do universo, é eu que sei os propósitos que eu tenho ao seu respeito e é eu que sei aonde eu vou fazer você chegar. Se contudo você ouvir o chamado, a voz de Deus. Eu falo isso para mim e para você. Abraão, ele nos dá uma grande lição de vida. Porque, em primeiro lugar, quem tem propósitos e quem quer ir avante, quem quer ter sucesso, não pode ter apegos.
Ele não ficou apegado ali naquela vida, ele não ficou pensando, ah, já estou aqui, já está tudo tão bem estruturado, já tenho a minha mulher, já sou rico, já estou aqui nessa terra, já tenho até um nome aqui. Mas Abraão, ele queria mais. Ele queria realmente o projeto de Deus na vida dele. É isso que você está querendo, o projeto de Deus na sua vida? Ou você está olhando para a circunstância, ou você está tão acomodado que você não tem coragem de levantar daí onde você está e falar, não, essa voz é de Deus. É esse sonho que Deus colocou no meu coração. E essa voz que eu estou ouvindo é de Deus. E eu vou na direção do que Ele está me falando. Eu creio. Abraão creu. E ele conseguiu. Ele conquistou. É lógico que no percurso ele teve desafios. Mas Deus estava com ele em todos os desafios. Sabe por quê? Porque Deus estava cuidando do projeto dele, do próprio Deus. Quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, do que Deus nos chamou, nós não podemos temer, não podemos ser covardes. Porque afinal de contas, essa vida aqui, nós somos peregrinos nessa terra, é uma vida passageira. E nós vamos passar sem cumprir os projetos de Deus nas nossas vidas? Não, não vamos. É por isso que muitas pessoas hoje estão tão tristes, estão desiludidas, sem esperança. Sabe por quê? Porque elas deixaram de acreditar que Deus pode fazer o melhor para elas. O melhor na vida delas. Só ficam olhando para a notícia ruim. Só fica pensando que está tudo acabado. Só fica pensando que não tem mais jeito. Só fica pensando no dia de amanhã. E Jesus falou, preocupa com o dia de hoje. É hoje o dia que Deus preparou para nós. É hoje. Para mim e para você, que somos mortais, o ontem já passou e o amanhã ainda não existe, porque nós estamos na palma das mãos de Deus. E se é Ele que está chamando, se é Ele que está prometendo, vai de encontro com o que Ele está falando. Não temas, creia, porque você será uma bênção. Você alcançará a promessa de Deus na sua vida. Abraão é considerado o pai da fé em 3 das maiores religiões do mundo. Sabe por quê? Porque ele creu no quem estava chamando ele. Todos nós temos imprimidos dentro de nós um projeto de Deus na vida de cada um. Mas por que é que tão poucos conseguem chegar lá? Primeiro, porque são pessoas que estão desapegadas das crenças limitantes, desapegadas das limitações. Abraão poderia falar, não, eu tenho o meu trabalho aqui, esse trabalho meu, ele está me dando condições de sobreviver, eu não posso largar tudo e ir para o incerto. E Deus estava falando para ele, vai, sai da tua terra, vai para onde eu vou te mostrar. E ele foi, e Deus foi mostrando no caminho. Ele estava saindo de Ur, uma terra que na época era muito abençoada, muito rica, a maior cidade do mundo. E ele estava indo em direção à Palestina, que naquela época era só um deserto, que hoje é Israel, e Ur nem existe no mapa mais. E hoje ele é considerado pai de multidões, porque ele alcançou a promessa. O filho da promessa, Isaac, nasceu de Abraão, quando ele já estava com 100 anos de idade, porque ele não desistiu. Se ele tivesse desistido,
Lógico que o projeto de Deus não se frustraria, mas Deus sabe muito bem quem ele confia. Portanto, eu vim aqui hoje para te falar. Essa voz que fala para você, vai de encontro com o que eu preparei para você, é a voz de Deus. Se você está andando nos caminhos de Deus, nos caminhos da obediência, não temas, Deus está com você. Assim como ele falou com Abraão, assim como o próprio anjo se apresentou para Abraão, Deus ainda faz nos dias de hoje, nas nossas vidas. Milagres acontecem na vida dos que creem, na vida daqueles que colocam a sua esperança nas mãos do Senhor. Porque Deus, ele é de eternidade em eternidade. A grande sabedoria do universo, o grande Criador. Você não acha que ele sabe o que é bom para mim e para você? É lógico que ele sabe. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se ele está chamando, somente ouça e comece a agir. Porque nesse caminho que você tomar, rumo à sua bênção, eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer. Que você vai falar, é milagre. Somente Deus poderia fazer isso agora, nessa altura do campeonato, na minha história. Como aconteceu com Abraão, com 100 anos de idade, ele teve um filho. A mulher dele estava com 90 anos, a Sara. Mas acontece que o que Deus prometeu não vai cair por terra. O que Deus prometeu não vai sumir. Se, contudo, nós nos posicionarmos, porque eu vou falar bem real para você, se você nunca se posicionar, nunca vai acontecer. Porque Deus, ele trabalha em comum acordo com o homem. Deus, ele trabalha como uma sociedade. Ele chama eu e você, ele faz o impossível, mas nós temos que estar vigentes nesse chamado. Nós temos que estar em ação nesse chamado. Sem eu falar sim para Deus, ele não vai fazer. Sem eu crer que ele é Deus Todo-Poderoso, que pode me ajudar, ele não vai fazer. Porque para agradar o coração de Deus, precisa ter fé. Fé e saber que acima dele não existe ninguém. Ninguém mais poderoso. Portanto, eu não sei quem é você, mas de uma coisa eu sei. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um projeto para você. Aí onde você está, eu não sei o que você está fazendo, mas se você resolver ouvir a voz, às vezes você nem sabe qual é o propósito. Às vezes você sabe, mas na minha vida eu não sei nem que propósito que é. Eu ando nesse mundo como um errante. Às vezes você pensa, eu quero tanto um propósito. Pergunta para Deus que ele vai te responder. Conversa com ele. Tenha uma conversa sincera com Deus, com o Espírito Santo. Que eu tenho certeza que ele vai te responder, porque ele responde oração, ele responde perguntas. Portanto, não temas. Vai para onde Deus mandou você ir. Faça o que ele mandou você fazer. Porque nesse caminho os seus projetos vão dar certo. O sucesso vai chegar na sua vida. Deus nos chama para alargar as nossas fronteiras, as estacas das nossas tendas. Deus nos chama para crescer. Deus nos chama para progredir, para ir para frente. Deus não quer ninguém parado, nem desanimado. Deus não quer ninguém retrocedendo, voltando para trás, chorando com medo, não. Deus não é isso. Deus é vencedor, ele sempre vence. E ele nos chama para ter os mesmos pensamentos dele. Deus fala para Abraão, olha para o céu e conta as estrelas. Vê se você consegue contar as estrelas.
porque é essa multidão que será a sua descendência. Sara, a mulher de Abraão, era estéril. Como é que ele poderia gerar um filho? Somente com a ajuda de Deus. E foi exatamente aí que Deus entra. É quando está acontecendo alguma coisa, quando você dá de cara com o impossível, Deus vai falar: agora eu vou entrar, agora eu vou te ajudar, vou fazer acontecer na sua vida os projetos e os propósitos que eu tenho para você. Sabe por quê? Porque você creu, porque você foi sobre a palavra de Deus, porque você caminhou em direção àquilo que Deus está te enviando. Ele vai fazer acontecer. Tenha um coração sincero. Tenha um coração humilde diante de Deus. E saiba que Deus, ele é amor. E que o amor de Deus está em tudo que ele faz. Se você está agindo assim na sua vida, não está passando por cima de ninguém, não tenha medo e continue a caminhar. Faça como Deus mandou Abraão fazer, olhe para os céus, olhe para as estrelas. Porque quando nós olhamos para o céu, nós vemos a imensidão que é Deus, a magnitude de Deus. Como Deus é infinito em possibilidades. E essas possibilidades Ele pode fazer na minha e na sua vida, se contudo nós ouvirmos a voz de Deus quando Ele fala: vai, vai, porque eu vou fazer de você uma grande bênção. Amém? Creio que essa palavra caiu em terra firme e entrou no seu coração e que a partir de hoje você não vai ficar prostrado, não vai ficar choramingando, não vai ficar reclamando, murmurando, não. Você vai se levantar e vai falar: eu vou na direção do que Deus está mandando. Quando Abraão se levantou e começou a caminhar em direção a Canaã, você acha que foi tão fácil? No meio daqueles desertos que ele passava, com a família dele, com a mulher dele? Você acha que ele não passou por dificuldades? Mas ele sempre estava ouvindo a voz que falava com ele: sai da tua terra, no meio da tua parentela, Abraão, porque eu vou te mostrar um lugar que você vai ser pai de multidões, eu vou fazer de você uma grande nação, você será uma bênção. E cada obstáculo que ele via, ele pensava: eu vou em direção da promessa que Deus fez para mim. E aí surgia dentro dele uma nova força, uma nova esperança. Às vezes você está parado aí porque no meio desse caminho você encontrou com dificuldades, mas lembre-se daquilo que Deus te falou. Vai, porque eu sou com você. Não temas. A promessa está de pé. O projeto está de pé. Os planos de Deus não se frustram, não vão se frustrar. Nunca se frustraram e não vai ser na sua vida que isso vai acontecer, nem na minha. Porque Deus, o Deus do impossível, o Deus criador dos céus e da terra, o Pai do Senhor Jesus, Ele está na nossa frente, porque o chamado é Ele que fez, é dele e Ele garante. Não temas, não fica olhando para as circunstâncias desse mundo, senão nunca vai acontecer na sua vida. Porque são tantas coisas que estão acontecendo. Se você ficar olhando para A, para B, para circunstâncias, para notícias, para isso, para aquilo, você vai ficar estagnado. Creia que você é de Deus e pronto. Aonde você estiver, Deus está com você. E Ele te livra de todo mal. E você vai conseguir colocar a mão nessa promessa, assim como Abraão colocou a mão. Quando o filho dele da promessa, Isaac, nasceu, ele pensou: agora sim, agora concretizou, Deus cumpriu na minha vida o que ele me chamou para fazer. Demorou, mas aconteceu. Às vezes pode demorar, é tudo no tempo de Deus, mas o tempo vai chegar. Ele vai chegar. Se você estiver caminhando, se você estiver na hora certa, no momento certo. Sabe o que está na hora certa, no momento certo? Pessoas que não têm amarras, que não têm apegos, que não fica apegado
que são livres de pensamento, que não têm crenças limitantes, essas pessoas sempre vão estar na hora certa, no momento certo, porque elas não temem e elas creem que Deus está no negócio. E eu creio que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que foi para isso que Jesus Cristo veio, para desfazer toda a obra do mal, para tirar das nossas mentes toda mentira, para que entre dentro dos nossos ouvidos, dentro do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito, a verdade de Deus. E sabe qual é a verdade de Deus? Que Deus, Ele te ama. E Ele quer fazer de você uma bênção. Em nome de Jesus. Receba essa palavra. E agora vamos orar. Orar e pedir para Deus nos fortalecer para essa caminhada, desse chamado que Ele tem para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus. Senhor, eu falei para o teu povo a tua palavra, que o Senhor é aquele que convoca, mas o Senhor garante a nossa vitória. Por isso eu te peço, Senhor, que cada coração que caiu essa palavra agora, Deus. Ah, Senhor, transforma, Senhor. Dá uma nova esperança, nova expectativa de vida, Senhor, para essa pessoa. Levanta ela, Senhor. Faz cair as escamas dos olhos e mostra, Senhor, a tua bênção. Mostra, Deus amado, mostra do que o Senhor é capaz de fazer na vida dela. Que o Senhor chamou ela foi por cabeça e não por cauda. Que o Senhor tem chamado ela é para vencer, Deus. E eu creio, Senhor, que nós vamos vencer. Porque nós estamos no caminho que o Senhor nos chamou. E para aqueles que não estão, Senhor, para aqueles que às vezes estão fracos, estão olhando para a circunstância, Deus. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor dá uma injeção de ânimo nessa pessoa. Levanta ela, Senhor, da onde ela está, Senhor. Fortalece, faz com que a esperança volte para dentro dela, Senhor. E ela possa caminhar em direção aos teus propósitos, Deus. Porque eu sei, ó Deus, que o Senhor é o Deus do impossível e que os seus planos não frustram. E nós estamos debaixo das tuas potentes mãos, debaixo do teu chamado, debaixo da tua palavra e da tua proteção. Acampa seus anjos, Senhor, ao nosso redor, Senhor, vai repreendendo todo mal, todo laço, todo engano, ó Deus. Que nós venhamos a caminhar, Senhor, com a nuvem sobre as nossas cabeças e a coluna de fogo nos guiando. Para a honra e glória do teu nome, que são todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai, por tudo. Muito obrigado, o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus, eu te abençoo e vai em paz, que você está abençoado em nome de Jesus. O Senhor Jesus é com você na sua entrada e na sua saída. Ele está com você, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que você deixe o seu like, se inscreva nesse canal e também compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir esta palavra tão animadora de Deus.